Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí todos vocês. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado também aqui já aproveitar para agradecer aí a presença dos ilustres convidados, professor Alcido Vander e o Fábio Turati. Estamos começando aqui o 6º episódio do Porteira 360. Estreando também aí um formato novo aí, né? A gente espera que a próxima temporada, esse 6º episódio é o último episódio da primeira temporada. A gente começa uma segunda temporada a partir do mês de agosto e também com novidade, né? O Porteira vai estar presente aí nos canais aí de podcasts. Então acompanhem aí, aproveita aí para convidar todos vocês para acompanhar a gente, seguir a gente aí nas redes sociais, Porteira 360. Aproveita e segue também aí, né, a Embrapa Arroz e Feijão, e os nossos parceiros aí do Porteira, a TOTUS Brasil Central Agro, e o IBAR, né, Portal de Negócios Agrícolas. Então, me apresentar, sou o Ronan Oliveira, né, sou um dos idealizadores aí do projeto do Porteira 360, portal de conteúdo, informação para o agronegócio. Sou empreendedor, né, apaixonado aí por tecnologia e agro, então até por isso esse fruto, né, esse projeto bacana que é o Porteira, combina esses dois campos aí, tecnologia e o agronegócio, para trazer conteúdo para vocês. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Vou pedir aí para o professor Alcido contar um pouquinho para a gente da sua história, do teu currículo. Deixa a gente conhecer um pouquinho, Alcido. Uma boa noite, Ronan, boa noite, Turati, boa noite a todos que nos acompanham. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao Ronan e toda a equipe da TOTUS pelo convite, né, para estar com todos aqui essa noite. É um prazer estar aqui. Bom, começando do começo, né, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, uma grande cidade chamada Arroio do Tigre, onde eu nasci e cresci, me criei na agricultura desde pequeno. Meus pais, seu Armindo e Dona Elira, que nos ensinaram desde pequenos, né, as práticas na agricultura. Tive a oportunidade de cursar na Escola Agrotécnica Federal, no município de Sertão, no final da década de 80. De lá eu tive a sorte de participar de uma seleção e fazer um estágio de 1 ano na Alemanha, em propriedades rurais na Alemanha, de diferentes regiões com diferentes atividades, né, que essas propriedades se dedicavam. E, a partir daquele momento, eu decidi, então, que eu queria seguir carreira superior, formação superior. Então, eu fiz a faculdade de agronomia na Alemanha. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu quero fazer mestrado. Antes de terminar o mestrado, quero fazer doutorado. Então, tudo numa sequência, logo na sequência, né? E durante esse tempo, obviamente que eu vinha para o Brasil, fiquei em total 12 anos na Alemanha, vim para o Brasil, fazia estágio, fazia pesquisa de campo para mestrado, fazia pesquisa de campo para doutorado. Nesse meio tempo eu também casei com a minha esposa Nadir, que está acompanhando aí a gente também. Ela tem sido um sustentáculo muito importante aí nesse processo. E as minhas queridas filhas Nicole e Amanda, que também estão conectadas. Então, tem sido uma experiência muito rica. Então, no final do doutorado, surgiu um concurso na Embrapa. Fiz o concurso em 2001, passei, vim da Alemanha 2 vezes para fazer o concurso, por conta própria. Fiz, passei, deu certo. Comecei na Embrapa em 2001 como pesquisador, inicialmente no Ceará. Em 2004, final de 2004, mudei para Goiás. E desde então sou pesquisador na Embrapa Arroz e Feijão. Também atuo como orientador em programas de mestrado, doutorado, em desenvolvimento regional e também em agronegócio.
Isso, digamos, a atuação mais, digamos, técnica. E tem, obviamente, um conjunto de atuações que vão além disso. Tem um papel na Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, que é a SOBER, onde atualmente eu sou coordenador científico, então a gente cuida das questões científicas dessa sociedade, e participo também como representante na Embrapa em alguns fóruns, por exemplo, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz, Ministério da Agricultura, Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, também Ministério da Agricultura, além de fóruns estaduais, como Conselho Temático de Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, um fórum também bastante importante dentro da Confederação Nacional da Agricultura, que é a Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da CNA, também tem uma participação lá. Então, são vários momentos, várias entidades onde a gente acaba se engajando, participando, e, na verdade, isso nos motiva, né? O agronegócio, como eu disse, desde criança, sempre foi a área que eu gostei desde pequeno, cresci nesse ambiente, sempre gostei disso, e é nesse ambiente que eu me sinto bem. Você entregou bastante a idade aqui, né, Turati? Começou lá nos anos 80, já são mais de 40 anos de uma história muito bonita. Parabéns, viu, professor? Obrigado. E até, assim, sempre nas oportunidades que eu tive de conversar com pessoas da Embrapa, a gente percebe uma paixão diferente, né? Um empenho, um engajamento em comum, né? E conta um pouco pra gente da história da Embrapa, por que ela tem esse poder aí de apaixonar as pessoas pelo trabalho que faz, e também, né, falar um pouquinho dos benefícios que essa entidade tão importante para o agronegócio brasileiro tem trazido para a nossa sociedade. Bem, ser embrapiano alguns falam que é quase uma religião. Né? Quando você entra para a Embrapa, antes de entrar na Embrapa, eu tinha vontade de entrar na Embrapa. Depois que eu entrei na Embrapa, você vive uma cultura própria de vestir a camisa, de estar sempre a serviço da agricultura brasileira, sempre buscando resolver problemas que a gente possa estar identificando na agricultura brasileira. A Embrapa surgiu lá nos anos 70 com uma missão bastante clara. Né? Nós tínhamos uma realidade na época no Brasil de importador de alimentos. A agricultura brasileira ela não conseguia produzir alimentos suficientes para suprir a própria demanda. Né? Então, a Embrapa surgiu nesse contexto. Nós precisamos transformar nossa agricultura para nós sermos capazes, pelo menos, de suprir bem o nosso mercado interno e, quiçá, um dia sermos exportadores, né? E olha o tamanho do exportador que somos, né, que viramos ao longo do tempo, né? Então, na época, foram criados vários centros de pesquisa em diferentes regiões do Brasil. Praticamente quase todos os estados do Brasil receberam pelo menos um centro de pesquisa. Então, foram criados centros que a gente chama de Centro Nacional de Produto, por exemplo, Embrapa Arroz e Feijão, Centro Nacional de Pesquisa Arroz e Feijão, Embrapa Trigo, Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, por aí vai. Aí uma outra categoria de centros eram centros temáticos, que eles se dedicavam a temas, por exemplo, recursos genéticos e biotecnologia, o Senargem, conhecido Senargem, o Embrapa Solos, a Embrapa Informática Agropecuária, que hoje, nos tempos da agricultura digital, está muito em voga, né? E um outro conjunto de centros de pesquisa, que eram centros ecorregionais. O que é um centro ecorregional? É o centro que ele se dedica a todas as atividades que são importantes em uma região. Então, nós estamos falando aqui na realidade de Cerrado, Embrapa Cerrados. Mas a gente tem Embrapa Semiárido, a gente tem no bioma Amazônia vários centros ecorregionais, como Amazônia Oriental, em Belém, Amazônia Ocidental, em Manaus, Embrapa Clima Temperado, no sul, a gente tem Embrapa Pantanal, que é o bioma Pantanal, né? Então, a gente tem um conjunto de unidades ecorregionais. Então, um perfil diversificado de centros de pesquisa. E quando o Embrapa foi criado, a primeira coisa que ela fez, contratou gente que na época muitos tinham apenas a graduação.
Então, quando a Embrapa começou, não tinha uma pós-graduação estruturada, como tem curso de mestrado, doutorado de excelência hoje no Brasil. Não tinha, não existia na década de 70. Então, a Embrapa contratou um quadro de empregados, para serem pesquisadores, e de imediato mandou essa turma para fora para estudar. E para fora onde? Tinha que estudar fora, porque no Brasil não tinha pós-graduação estruturada. Mandou para os centros de excelência, que na época eram considerados as melhores universidades, com os melhores programas de mestrado e doutorado. Então, essas pessoas foram contratadas e foram enviadas ao exterior. Ah, mas como é que isso foi feito? Como é que isso era possível? A Embrapa contraiu, a Embrapa investiu e ela contraiu dívidas para viabilizar essa capacitação do seu quadro de pesquisadores. E essa dívida a própria Embrapa foi pagando ao longo do tempo. Então, ela não foi uma, tipo assim, o governo criou a Embrapa e tudo mais, mas a própria Embrapa tomou decisões que foram muito importantes, no sentido de, nós vamos contratar, vamos formar um quadro de empregados e vamos capacitar essa turma com o melhor que está disponível. Então, o pessoal foi para fora, e obviamente que o colega que vai, que é buscado à universidade, recebe todo essa capacitação e tudo mais, é óbvio que ele vai vestir a camisa, a Embrapa é tudo para ele, para ele e para ela, né? Então, mas não é só daquele momento. Isso começou lá atrás, né, as pessoas vestirem a camisa da Embrapa. Hoje, isso continua sendo dessa forma. Já tem uma nova geração, já é diferente, as pessoas já capacitadas no Brasil, mas o ser embrapiano continua sendo algo muito importante. Então, as pessoas vivem a Embrapa no dia a dia, né? Então, uma questão fundamental, no processo, quando foi criado, os centros de pesquisa foram criados, havia no Brasil uma sintonia perfeita, próxima da perfeição, entre pesquisa e a extensão. Porque nós tínhamos a Embrapa como pesquisa agropecuária e nós tínhamos a Embrater, empresa brasileira, também estatal, de assistência técnica e extensão rural. Essa estatal ela foi descontinuada no começo dos anos 90. Então, a partir daí, a ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, passou a ser papel dos estados, porque a empresa nacional ela foi extinta. Então, os estados que passaram a cuidar dessa parte. Então, obviamente que essa sintonia ela seguiu, mas assim, ela era muito forte na época da criação, porque elas foram criadas juntas para trabalharem juntas, desde o começo. Era uma ligação umbilical. E isso, com certeza, ajudou muito que a gente conseguisse ter tecnologia e fazer com que ela chegasse a todos os produtores que eram assistidos por esses técnicos. Aí, com o passar do tempo, a gente tem uma dificuldade maior da assistência técnica pública, né? E a partir dos anos 90, a gente começou a ter uma realidade nova, que foi a abertura de mercado. Então, a gente começou a ter uma abertura, começamos a ter alguns regramentos que foram importantes, até para viabilizar também a entrada, a participação maior do setor privado. Então, só para citar um exemplo, pensando nas variedades, das culturas que nós plantamos no Brasil, a gente, ao longo da década de 90, surgiu, pela primeira vez no Brasil, uma lei de proteção de cultivares. Que é? Essa lei é fundamental para que algum empresário privado esteja disposto a investir. Então, tem que haver um regulamento mínimo para atrair investimentos. Então, a partir dos anos 90, surgiu, então, esse marco legal que permitisse esse tipo de investimento. Começaram a ter, então, investimentos privados em melhoramento, em outras áreas também de desenvolvimento de tecnologias. A Embrapa teve um papel fundamental no começo, coordenando todos os programas de melhoramento a nível nacional, com o surgimento dessa lei de proteção de cultivares, e começou a ter mais programas de melhoramento a nível do Brasil. Então, tem mais variedades sendo desenvolvidas por órgãos, no caso a Embrapa faz, mas também órgãos estaduais, universidades também realizando, e, obviamente, empresas privadas. Então, a partir daí, esse mercado de tecnologias, ele passou a ser muito mais dinâmico e uma presença muito mais forte do setor privado, então, a partir da década de 90. E hoje nós temos uma presença bem forte na parte de genética também, para algumas cadeias do setor privado. Perfeito. Perfeito. E falando aí de tecnologia, né, Turati, tá no DNA aí não é só do agricultor brasileiro, né, mas de toda a cadeia, né, buscando aí avançar e integrar cada vez mais. O que você traz para a gente aí de contribuição com esse tema? Tem alguma pergunta para o professor? Tem sim, até comentar com o professor, né, que como o professor do orgulho, né, de participar, né, da Embrapa, né,
vira até um sobrenome, né, professor, né, o sítio da Embrapa, né, acaba subindo até o sobrenome, né, mas é bacana, parabéns pelo currículo, né, eu acho que a tua experiência é um pouco diferente de muitos, né, que saíram do Brasil, vão para o exterior, né, para especializar, depois vem para o Brasil, né? Você foi para o exterior, ficou lá e depois veio para o Brasil, né, para fazer, e nós, como consumidores e também, né, como parceiros, a gente fica muito contente aí de ter a tua experiência aí na Embrapa, compartilhando conhecimento com a gente, né. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para você, professor. Assim, tanto o arroz quanto o feijão, né, ele é muito associado a um consumo, né, mais saudável, né? Então, assim, existe uma mudança, né, no comportamento, está sempre mudando o comportamento alimentar, mas o arroz e feijão, ele são componentes tradicionais, né, do prato do brasileiro, né, da alimentação diária do brasileiro, né? E aí eu gostaria que o professor comentasse um pouco sobre essa visão, né, como pesquisador e da Embrapa também, né, como é que vocês estão enxergando essas mudanças de comportamento, né, do arroz e do feijão no prato do consumidor brasileiro, no dia a dia do brasileiro, e também uma visão, né, não só como alimento, mas também como commodity, né, uma visão mais mercadológica. Turati, muito obrigado aí pela pergunta. Bom, arroz e feijão, eles estão entre os alimentos mais típicos da nossa culinária brasileira, com as devidas variações, diferenciações, diferentes regiões, estados, mas eles estão, de alguma forma, muito presentes no nosso hábito alimentar. Assim como tem mais alguns produtos que são realmente questão de cultura, né? A gente gosta de consumir esses produtos, então eles são tradicionais, eles são muito saudáveis, isso tem estudos de sobra que comprovam o quão essa dupla, né, esses dois alimentos consumidos juntos, o quão saudável é uma dieta que tenha esses dois produtos. Nós vivemos, obviamente, tempos em que não faltam informações, às vezes tendenciosas, às vezes com informação não muito completa, onde o pessoal fala assim, porque se você consumir arroz, isso vai engordar, você vai engordar, não sei o quê. O problema não é o arroz que você está consumindo que vai te engordar. O problema é você não se movimentar, é você passar o dia todo sentado, você ser sedentário, tem uma série de outros problemas. Então, do ponto de vista nutricional, esses dois alimentos são espetaculares. E a gente, mais e mais, precisa que as pessoas saibam o quão saudáveis e importantes eles são. Então, inclusive, a Embrapa iniciou uma campanha no começo dos anos 2000, que na época foi chamado de arroz e feijão par perfeito do Brasil. Agora, em um período um pouco mais recente, a gente está usando o lema arroz e feijão, a comida do Brasil, porque são realmente alimentos muito importantes na nossa dieta, e nós consideramos eles realmente como alimentos e não simplesmente como grãos, né? Porque eles são grãos nobres, no sentido de são saudáveis, são nutritivos, são saborosos, então eles não são simplesmente um grão, eles não são uma commodity. Uhum. Ainda que tem pessoas que defendem, seria bom que o nosso feijão virasse uma commodity. Eu torço que não vire. Por quê? Porque nós temos diversidade, né? Então, a definição de uma commodity é um produto que é homogêneo, padronizado, não tem marca, produz em todo lugar, e aí os preços definidos a nível internacional. Nós não queremos isso para o feijão. Nós queremos que o feijão siga sendo diverso, né? Nós tenhamos vários tipos de grãos de feijão, que nós tenhamos ele sendo um alimento e não simplesmente um grão bem para exportação. Assim como no arroz. O arroz, nós exportamos arroz, sim, mas predominantemente nós produzimos pensando no nosso consumo dentro do Brasil. Então a gente tem uma diversidade de formas de consumir, a gente tem o prato tradicional, obviamente, com os grãos, mas nós temos a possibilidade de trabalhar esses grãos nobres
coisa não saiu como previsto. Como esses grãos nobres como ingredientes para fazer outros alimentos industrializados. A gente pode ter derivados de arroz e de feijão sendo utilizados para N receitas. Então, a indústria está criando novas receitas que vão muito além do prato do arroz e feijão cozido. A gente tem massas sendo produzidas com arroz, por exemplo. O feijão está aí com uma possibilidade de ser uma fonte de proteína vegetal muito importante, que tem uma valorização, está ganhando mais e mais uma valorização. Existem países que não querem consumir carne. Por exemplo, se nós olharmos a Índia, que tem 1,5 bilhão de habitantes, proteína de origem animal só para algumas espécies, bovinos, por exemplo, não. Então, a gente tem e assim tem outros exemplos, né, onde mais e mais as pessoas estão buscando proteína de origem vegetal. Eu até queria aproveitar esse gancho e fazer a pergunta que caminho que a gente que horizonte que a gente enxerga de evolução para esse alimento, né? Não para esse grão, mas falando do alimento, né? Tendo como base o arroz e o feijão, que caminho que você enxerga aí, que a indústria vai seguir, vai trilhar, para entregar diversidade disso daí? Acho que essa possibilidade da proteína a partir do feijão, acho que até tem curiosidade de experimentar, porque eu gosto muito de feijão, então deve ser bom a beça, mas fala um pouco para a gente disso, nessa tendência qual é a tendência para a evolução desses dois alimentos, o que você enxerga? Bom, eles têm, o arroz e o feijão têm um espaço importante juntos, né? Eles se complementam muito bem, mas eles também têm um espaço individual, onde cada um tem, digamos, pode seguir sua carreira solo, né? Como um fornecedor de derivados. Então, o arroz, por exemplo, já é utilizado em inúmeras receitas que envolvem massas e outros produtos que são feitos a partir do grão de arroz. Aí está o arroz, a princípio, sozinho. O feijão tem essa questão de ser uma fonte importante de proteína. Aí essa proteína pode virar a carne vegetal. A gente tem toda uma tendência, além do que eu comentei, de países que preferem a proteína de origem vegetal. Nós temos também, internacionalmente, pessoas que estão buscando se distanciar um pouco de proteína de origem animal. Eu estou buscando alternativas. Ok, feijão é uma alternativa que pode ser considerada. Só que não é assim de uma hora para outra, que todo mundo vai passar a consumir proteína de origem vegetal. E também não é todo mundo que gostaria de consumir esse tipo de proteína. Mas existem mais e mais pessoas que estão buscando alternativas. Aí a indústria, ela consegue transformar o produto, que às vezes não teria nenhum valor comercial significativo, para ser empacotado, né, como o grão que as pessoas adquirem para cozinhar nas suas casas. Às vezes o grão que está partido, né, ou os grãos que não têm aquela aparência assim, 100% perfeita em termos de aparência, mas nutricionalmente são show, né? Uhum. Podem ser aproveitados na forma de farinha, de transformação, né? E aí, a partir daí, fazer hambúrguer, por exemplo, de feijão, por que não? E várias outras receitas que já utilizam derivados de feijão. Você pode separar os componentes do grão de feijão e ter usos específicos. Na verdade, quem vai desenvolver isso é a indústria de alimentos, que vai além do comprar, limpar, classificar e pacotar. Obviamente que essa é uma indústria importante, e ela vai continuar sendo importante, mas uma nova indústria que utiliza esses grãos para transformar, né, a partir dos seus derivados, em novas receitas. Então, por mais que haja pessoas que falam assim, o alimento processado está com os dias contados. Não, a gente tem visto os números que mostram que eles estão aí presentes e, inclusive, abrindo oportunidades. Então, quem disse que nós não podemos também utilizar ingredientes de arroz e feijão para alimentos processados? Vai fazer processado? Bom, beleza, vamos trabalhar com ingredientes de qualidade, né? Ingredientes bons para a saúde, mas por que não? Então, é um espaço aí que tem crescido nos últimos anos. Inclusive, essa é uma forma que a gente vê como a gente consegue aproveitar melhor todos os grãos que a gente produz. Porque a gente tem uma mania o brasileiro tem uma mania de
nós só queremos o grão que seja milimetricamente perfeito no seu comprimento, largura, espessura, e não sei o que. Então, isso, do ponto de vista nutricional, não faz a menor diferença, mas a questão da aparência, a gente nem olha... Sabor, né? Nem de sabor. Então, mas a gente olha muito essa questão da aparência, a aparência do grão de feijão, a aparência do grão de arroz. Então, quando nós trabalhamos também com os derivados, aí essa aparência desse grão, ele é irrelevante, o que importa é o quê? O valor nutricional. Né? O que eu consigo fazer do ponto de vista de receitas a partir desse ingrediente. E antes de até passar a bola para o Turati aí, a gente falou um pouco das oportunidades de a tecnologia ajudar no desenvolvimento de novos produtos, né? E até, quem sabe, agregar mais valor para esses alimentos que hoje, como você falou, está sendo tratado aí como commodity, né? Na outra ponta da linha, lá no plantio, na semente, na genética, fala um pouco para a gente dos principais avanços aí que essas duas cultivares, acho que até do arroz a gente falou um pouco, né? Você falou um pouquinho, né, das regiões e tudo, mas em linhas gerais, assim, arroz e feijão, o que a Embrapa tem feito de evolução, tem entregado, quais as principais entregas, os principais avanços nessas duas cultivares aí nos últimos anos? O que você destacaria? Falou, isso aqui, às vezes a sociedade não sabe, não enxerga, não chega, né, essa informação de uma maneira clara e tangível, né? Como que a gente conseguiria tangibilizar um pouco disso? Bom, vamos falar um pouco de arroz, depois a gente conversa de feijão, porque essas duas culturas, elas são plantadas, às vezes, não nas mesmas propriedades, né? Às vezes elas não vêm das mesmas fazendas, porque as regiões produtoras nem sempre coincidem. Elas se encontram no prato, mas no campo, a gente fala que no prato encontra, mas no campo ele está separado. Então, o arroz... Quando a Embrapa foi criado, nós vivenciávamos na época, na década de 70, a época de abertura de cerrado. Uma época que havia, inclusive, grandes programas de colonização para atrair migrantes de Minas, de São Paulo, do Sul, para Goiás, para o Mato Grosso, para começar a cultivar terra no cerrado. Então, naquele tempo, plantava-se arroz, variedades tradicionais, que eram muito altas, produziam pouco, os grãos eram bastante diversificados e a indústria não torcia o nariz, né, não gostava muito e por aí vai. Então a Embrapa começou a investir em melhoramento, nós temos vários institutos estaduais que já mais antigos que a Embrapa, inclusive. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o IRGA, em São Paulo, o Instituto Agronômico, Campinas, só para citar dois exemplos, né, que já fazia melhoramento também de arroz. E buscava-se variedades que fossem mais adaptadas aí ao processamento industrial. Quer dizer, na hora de você beneficiar, você descascar, fazer polimento e tudo mais, sobrasse uma proporção maior do arroz em casca com o produto acabado, produto pronto, né? Então, você precisava ter uma renda, né, de beneficiamento. E daí, com isso, chegou-se ao padrão de arroz longo fino, onde essa renda ela é mais significativa e passou a ser a referência de formato de grão de arroz no Brasil. Não só no Brasil, né? Nas Américas. Nas primeiras variedades de arroz, quando nós tentamos, vamos chamar assim, modernizar nossas variedades, nós trouxemos variedades, foram trazidas variedades importadas dos Estados Unidos, de arroz, as primeiras variedades. Depois que passaram a ser desenvolvidas variedades no Brasil. Então, só para citar um exemplo de uma variedade que foi desenvolvida ao longo aí dos anos 70, começo dos anos 80 ela chegou ao mercado, plantada no sul do Brasil, BR IRGA 409. Foi o resultado de um trabalho conjunto entre a Embrapa e o IRGA, Instituto Rio Grande do Arroz, que ela foi lançada na década de 80 e ela é plantada até hoje. De tão significativo que foi essa variedade, tão importante que até hoje ela é cultivada, ela é produtiva, tem grãos de excelente qualidade, assim, atende muito bem o que a indústria está buscando em termos de tipo de grão, plantado na realidade do Rio Grande do Sul, que é da onde está saindo hoje praticamente 70% da produção nacional de arroz. Bom, em realidades como do Cerrado, né, onde então você plantava arroz desde o início do cultivo,
apenas com água da chuva, né, que é na época chamado arroz sequeiro, a gente considera hoje como arroz de terras altas, plantado na realidade onde não tem irrigação como tem no sul. E anos mais recentes também está com as inúmeras áreas irrigadas por aspersão, por pivô central, então o arroz também está sendo uma opção de rotação nessas áreas. Mas aí, no começo, nós tínhamos variedades que não atendiam muito bem o que a indústria estava buscando. Então, também com o melhoramento, se passou a buscar uma planta que fosse mais adaptada, digamos, uma planta moderna, a pessoa chama uma planta de porte mais baixo, mais produtiva e que tivesse tipos de grãos mais atrativos para a indústria. Que respondessem ao teste de panela de maneira adequada. Exatamente. E aí surgiu a famosa variedade Primavera. Então, o arroz Primavera foi um divisor de águas, na realidade, de arroz cultivado em áreas altas, né, ou de sequeiro. Porque ele passou a ter grãos com as mesmas características dos grãos produzidos na região subtropical com irrigação. Quer dizer, grãos longo-finos, ou alguns conhecem por agulhinha, eles, antes dessa variedade de Primavera, não era possível, não havia produção desse tipo de grão na realidade do Cerrado, por exemplo. E desde essa cultivar Primavera, passamos a ter grãos com características equivalentes ao arroz produzido na região sul. E agora, em anos mais recentes, a cada 2, 3 anos tem variedade nova chegando, mais produtiva, com mais diferenciais agronômicos, tipo assim, resistente à doença, mais com melhor capacidade de absorver nutrientes. Então, é um processo contínuo, melhoramento é um processo contínuo, sempre vão surgindo novas variedades. Mas, além disso, estou só falando em arroz por enquanto, tá? Na realidade de sequeiro, a gente tem uma questão que, se o produtor planta numa época que não é a ideal, em função do ciclo daquela variedade, ele tem um risco maior de ele ter perda de produção. Vai dar um veranico na hora errada e compromete a produção. Então, o que a gente fez para ajudar a resolver isso aí? O zonamento agropecuário de risco climático, né? O zonamento agrícola de risco climático, para identificar, de acordo com o ciclo da cultura, qual é o período ideal para se plantar, para o produtor fazer o plantio daquela variedade de arroz. Por quê? Para minimizar o risco dele ter perda de produção por falta de chuva em épocas críticas. Então, o zonamento de risco climático, ele começou a ser feito no Brasil para algumas culturas, hoje ele é usado em todas as culturas, o produtor não consegue acessar nenhum tipo de política pública se ele não seguir o zonamento de risco climático. Então, é uma coisa que começou no âmbito da pesquisa, e hoje é referência, usa-se no Brasil inteiro. Agora, fora da agricultura, as pessoas não sabem o que é. Mas significa dizer o quê? O produtor sabe quando ele deve plantar, para não ter risco de perda. O banco quer saber isso, porque o banco quer saber que o dinheiro de volta do financiamento que ele concedeu para os produtores, né? Então, o zonamento de risco climático foi, assim, fundamental para todas as culturas. Em diferentes regiões do Brasil, a gente tem, então, a definição de quando pode ser plantado aquela variedade. Então, obviamente que isso não é um trabalho feito exclusivamente pela Embrapa. A Embrapa teve uma atuação fundamental nesse processo, mas você tem universidades participando, você tem institutos estaduais participando, você tem a extensão rural participando do processo de validação desse zoneamento. Então, ele é um trabalho, na verdade, feito a muitas mãos no Brasil. Mas ele é um trabalho que os consumidores não tomam conhecimento, mas os agricultores, né, que produzem os produtos, para eles isso é fundamental. Isso reduz risco para eles. Então, o risco de eles terem perda de produção, perda de safra. No arroz, uma questão fundamental, na realidade, de Cerrado, e, de certa forma, os trabalhos iniciais, eles aconteceram no âmbito da Embrapa Arroz e Feijão, era pensando em resolver um problema cerrado com pasto degradado. Esse é um problema ainda conhecido até hoje, né? Mas esse problema ele não é novo, né? Então ele já existiu desde quando você começou a abrir cerrado para fazer pastagem e tudo mais. Então, como uma forma de renovar a pastagem, passou a se utilizar também o cultivo do arroz. Surgiu aí o chamado sistema barreirão. Isso é o começo do que hoje nós conhecemos como sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta. Então, começou com o sistema barreirão, que envolvia arroz, nesse processo de renovação de pastagens. Então, isso foi, digamos, o começo de uma revolução que nós temos aí. Um outro aspecto, no caso do arroz, que está sendo testado também, e já tem trabalhos assim, já sendo validado em área de produtor, para a gente poder utilizar a fixação biológica de nitrogênio. O que é isso?
dos vários nutrientes que as plantas precisam, o nitrogênio é o que está mais abundante no ar. Né? Não dependemos de fazer mineração, tirar fosfato ou potássio que nós temos que importar, uma boa parte dele. Não. O nitrogênio nós temos no ar em abundância. Tem mais até do que oxigênio. Então, nós conseguimos fazer com que as plantas peguem esse nitrogênio do ar e tornem ele disponível para as plantas crescerem. Fantástico. Isso é feito para leguminosas já há bastante tempo. A soja é talvez o exemplo mais bem sucedido a nível do Brasil. Mas no caso do arroz, é uma gramínea. E as gramíneas, assim, a gente sempre tinha a ideia que a gramínea não vai funcionar. Está funcionando, já é usado, já tem soluções desenvolvidas também no âmbito da Embrapa para pastagens e para outras gramíneas. Então, para arroz também já existem inoculantes capazes de fixar uma boa parte do nitrogênio que a planta de arroz precisa. Então, é uma forma também de evitar de usar nitrogênio na forma de adubo, porque a planta, ela própria, com a inoculação, consegue fixar o nitrogênio do ar. Mais barato, ambientalmente melhor, reduz a necessidade de importação, ou seja, tudo de bom. Uhum. E tem uma questão recente que a gente tem trabalhado no Tocantins, que é a questão de, quando o produtor de arroz colhe, ele tem uma preocupação no Tocantins e logo em seguida ele quer fazer um plantio de soja, por exemplo, ou melancia, ou uma outra cultura no inverno. Aí aquela palhada de arroz que ficava lá, atrapalha e muitos queimavam essa palha. E, obviamente, que queimar palha é uma questão complicadíssima do ponto de vista ambiental, porque você está jogando CO2 para a atmosfera e você está, digamos, empobrecendo o solo. Né? Então, a gente passou a trabalhar junto com os produtores do Tocantins um processo de manejo dessa palhada para não ter que queimar. Então, a queima de palha de arroz é coisa do passado. Então, por meio da incorporação, com técnicas de manejo para incorporar, melhora a qualidade do solo, evita a emissão, né, na forma de não sei quem você está emitindo CO2, então é uma melhoria ambiental significativa. Então isso, falando algumas coisas de arroz, né? E, professor, até fazer uma pergunta, tá? Até aqui para me fazer, você já entrou na questão da biomassa aí, né, que é muito, muito interessante. O consumo de biomassa hoje de arroz para geração de energia, como que é o comportamento disso hoje? Ele é muito utilizado? Eu me lembro, assim, como o professor também veio ali da agricultura, também eu vim da avicultura no começo da minha jornada, né? Eu lembro-se de usar muito a maravalha misturada com a palha do arroz em granjas, né? Como já faz mais de 15 anos que eu não trabalho com avicultura, eu não sei como isso está hoje, né? Mas entre o uso da biomassa, assim, o arroz, a gente sabe que o subproduto é muito bem utilizado, né? Eu gostaria que o professor comentasse um pouquinho com a gente aí, mas se quiser tomar uma água também aí, porque tá falando, daqui a pouco acaba a voz aí, viu? Fica à vontade aí, tá? Tá bem, Turati. Bom, talvez a gente tenha que separar, primeiro, quando nós estamos falando de biomassa, nós estamos falando da planta do arroz, a ideia é que a planta do arroz fique na própria lavoura, que ela é uma forma de, o produtor incorpora ela no solo e com isso melhora as suas características, né, do solo. Mas existe uma parte da biomassa que ela, na colheita, no caso do arroz, ela vai para a indústria, que é o quê? A casca do arroz. Né? Então, nós estamos falando da casca. A casca do arroz, ela necessariamente ela sai da lavoura e vai para a indústria, onde o grão, ao ser beneficiado, então vai ser removida essa casca. Essa casca, como você bem falou, um dos usos possíveis é a utilização, como, por exemplo, na cama de frango, mas, além disso, tem uma questão de, uma possibilidade de, as próprias indústrias que beneficiam podem utilizar a casca como fonte de energia, podem queimar essa casca como fonte de energia. Então, isso, hoje, as indústrias de grãos, elas já consideram isso como algo bem estabelecido, né? Isso já é quase que uma rotina para elas, né? Isso na nossa realidade brasileira. Obviamente que existem outros usos mundo afora para a casca de arroz, né? O Brasil, nós estamos falando que nós somos o maior país produtor de arroz fora da Ásia, do continente asiático. Então, nós temos, digamos, o uso que nós damos para a casca de arroz, mas países asiáticos têm N outras possibilidades, né? Por exemplo, queimam a casca e aproveitam as cinzas no processo de construção civil para fazer concreto.
Tem países que extraem óleo a partir da casca, e esse óleo é usado para cozinhar. Ele, obviamente, como fertilizante, né, como substrato para colocar plantas para crescer, pode ser usado como combustível. Em alguns países também usam como material de isolamento, por exemplo, colocar para preencher paredes, então serve como isolamento térmico. E por que ele é bastante interessante para isso? Porque ele não é um material que queima fácil, né? Então, do ponto de vista até de proteção de incêndios, né, nesse país eles consideram como um material bastante interessante. E até para preencher travesseiro, né? Por quê? Travesseiro com casca de arroz, a gente não está acostumado com isso no Brasil, né? Mas o fato dele se adaptar facilmente ao formato, ao contorno da cabeça, do pescoço, então tem países que gostam de utilizar a casca de arroz também para isso. E também para produzir compensados aí imitando madeira, né? Por quê? Cupim não gosta de casca de arroz, né? Então, é mais uma vantagem de estar utilizando casca de arroz para esse propósito, porque não é tão atrativo para pragas, né? Que bom, é bom. Vou ilustrar alguns exemplos. Bastante conteúdo aí, hein, professor? Até gostaria, enquanto o professor toma uma água aí, o Ronan também, agradecer aqui a participação. Nós tivemos bastantes comentários aqui na sala, né? E quem entrou um pouco depois aí da abertura do Ronan, então até apresentar, né? Hoje nós temos aqui uma parceria da Toto, Zebarne e Porteira 360, né? Um projeto de conteúdo. Nós estamos no 6º episódio. Hoje nós trouxemos aí o professor Auxílio da Embrapa, né? Aí o sobrenome Embrapa, né? Já estou puxando aí o sobrenome. E, professor, olha, tivemos aqui participação do Lindomar, Juliana Vaz, Simone, Gilmara, Diego, Marília, né, que é do Conselho Brasileiro de Feijão e Pulses, aqui, mandando um abraço. Quem mais aqui? Valquíria Duarte, que acho que foi o professor orientou ela, né, mandou uma mensagem aqui, Rosicler. Tivemos bastante participações aqui. O Charles Rezin, Charles é um conhecido nosso aqui de Santa Catarina também. Nossa, muito bacana. Até o Charles mandou uma pergunta aqui. Eu vou deixar para a gente falar no final aqui, Charles. E aí a gente responde as perguntas no final. Pode ser, professor? Perfeito. E aí até pedido aqui, né, da organização do evento, o pessoal que participar até o final aí, tem até uma mensagem aí que nós estamos colocando lá no nosso Instagram, né, do projeto Porteira 360, quem publicar a foto lá e comentar a hashtag Porteira 360 vai estar concorrendo amanhã um sorteio às 14 horas aí, de quem publicar lá, né, no Porteira 360 uma foto do perfil, né, com a hashtag lá Porteira 360, que está participando do evento hoje com a gente. Aí vai ganhar um kit churrasco, né? O pena é que a gente não vai conseguir mandar o boi, né, Ronan? Vai mandar o kit para poder fazer, né? Complementa com arroz e feijão que nós estamos falando aqui, né? Mas isso é uma participação aí, uma lembrança de participação para quem está dedicando um tempo com a gente aqui, né? E escutando aí o professor, né? Aprendendo um pouco mais com o professor Auxílio aqui. Ronan, passo a bola para você aí. Acho que você tem mais algumas perguntas aí para o professor, né? Eu acho que seria interessante a gente saber um pouquinho também do caminho do feijão, né? Então, acho que a gente explorou bastante aí a questão do arroz, até para o feijão não ficar com ciúme, né? Vamos também saber um pouquinho do que a Embrapa tem feito na perspectiva aí do feijão. Perfeito. O feijão, diferente do arroz, que tem algumas regiões de plantio mais concentradas, o feijão está mais disperso. E nós temos no feijão várias espécies sendo plantadas, né? Nós temos duas que se destacam, né? Uma que é o feijão, e nós chamamos de feijão comum, fazelos vulgares. Feijão comum, que é o que nós conhecemos, carioquinha, né? Preto e tudo mais, é dessa espécie. E nós temos uma outra espécie que é muito plantada também, a segunda mais plantada no Brasil, que é o chamado feijão de corda, ou feijão calpi, que é feijão de corda, feijão calpi, macaçá, tem vários nomes, fradinho, então tem vários nomes,
que era plantado tradicionalmente mais na região Nordeste, também região Norte, mas agora já tem plantio também. É aquele feijão que se usa muito em salada, né? Também usa ele em salada, feijão. Bom, o feijão que... Bom, usa-se sim, mas também na salada também tem o feijão branco, que é aquele grão graúdo. Aí já de novo é feijão comum. O grão graúdo do feijão comum. Porque existe uma diversidade de cores. Então, diferente do arroz, né, que é um padrão longo fino, no feijão nós temos diversidade. Nós temos uma situação curiosa, né, no Brasil, que o grão que nós mais consumimos, que é o grão carioca, ele é um tipo de grão que não existe em outras partes do mundo, né? Então, ele foi descoberto por acaso, por pesquisadores do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, na década de 60, daí para frente que passou a se trabalhar realmente com ele, e obviamente que ninguém conhecia, os pesquisadores encontraram e começaram a estudar um pouco mais, daí, e depois, quando chegaram até a desenvolver variedades, né, Carioquinha, a primeira variedade, Carioquinha, tá vendo? É uma das que está aí até hoje, né? E a Embrapa também passou a fazer melhoramento em cima desse tipo de grão, então a variedade cultivar Pérola, ela é a cultivar que também até hoje, década de 90 até hoje, ela está aí. Muitos produtores gostam de plantá-la até hoje, por uma série de atributos agronômicos que ela traz, né? Então, é uma variedade ainda muito presente. Ela é domínio público, então ninguém paga royalties mais sobre semente, mas ela está disponível e ela continua sendo muito plantada porque ela é muito responsiva a manejo intensivo, né, de tecnologia, uso intensivo de tecnologia, ela responde muito bem, muito produtiva. Mas, obviamente, que surgiram outras variedades depois, e nos últimos anos estamos falando aqui de, a cada 3, 4 anos, chegam variedades novas no mercado. Por quê? Pela preocupação, conseguimos trazer diferenciais do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de resistência a doenças, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de tipo de planta que facilite colheita mecanizada, porque enquanto na década de 70, 80, colher feijão era uma atividade essencialmente manual, hoje não existe mais essa possibilidade. Então, a colheita totalmente mecanizada, ou em 2 etapas, ou em uma etapa única, e aí, obviamente, as variedades têm que estar adaptadas para esse tipo de manejo, né? Porque nós estamos falando de uma realidade que tem cada vez menos pessoas trabalhando na agricultura, e aí mecanização é necessária. Então, é necessário que essas variedades sejam adaptadas a isso. Então, variedades é um processo contínuo, uma questão de manejo, nós estamos falando de feijão sendo plantado em várias épocas no ano. A gente, tradicionalmente, o pessoal tem falado de 3 safras, mas na prática, se nós temos a condição de clima tropical com a possibilidade de irrigação, o produtor, teoricamente, pode plantar em qualquer mês do ano, tirando o período que tem vazio sanitário, que é o período que não pode ter planta viva no campo, para ajudar a romper esse ciclo de praga e doença. O produtor poderia plantar em qualquer mês do ano. Então, na verdade, 3 safras é meio que uma divisão artificial. Na prática, poderia ter plantio em praticamente todos os meses do ano, de acordo com o que o mercado estiver demandando. Então, plantio em várias épocas, com diferentes sistemas de manejo, né, com práticas de manejo que envolvem a parte nutricional. Aqui entra a questão da fixação biológica também de nitrogênio, no caso do feijão, já tem uma importância grande, não substitui totalmente o nitrogênio mineral, né, como no caso da soja, mas uma parte pode ser substituída e é baratíssimo, né, o custo do inoculante. Em anos recentes, a gente tem investido pesadamente no desenvolvimento de novas tecnologias para utilização de bioinsumos. Quando estamos falando de bioinsumos, estamos falando de insumos de base biológica. O que é isso? Então, os inoculantes para ajudar na fixação biológica, os micro-organismos que podem nos ajudar com o controle biológico de pragas, ao invés de eu estar utilizando várias aplicações de inseticidas, às vezes eu consigo, com um agente biológico, controlar aquela praga, e com isso gastar muito menos enquanto produtor, e obviamente ter um ganho ambiental muito grande, né? E se eu estou usando menos agroquímicos na produção, obviamente o consumidor também vai ser beneficiado com isso, né? Então a gente desenvolvimento então, de soluções, insumos diversos, tanto para a fixação biológica, para fazer controle biológico de pragas, para induzir resistência de planta a doenças, fazer com que as plantas sejam mais resistentes a doenças.
Então, tudo isso são frentes que a gente olha hoje. A preocupação é conseguir produzir mais, melhor, ambientalmente mais amigável, né? E fazer com que o produto que chegue para o consumidor tenha uma qualidade melhor, seja mais nutritivo, mais saudável e, de preferência, mais acessível para o consumidor. Ou seja, de uma maneira que todos os elos dessa cadeia sejam beneficiados com esse trabalho, né? O produtor, porque por tudo que você está dizendo, eu estou entendendo que manejo facilita, menos custo, uma produtividade melhor, então é rentabilidade. A indústria é uma forma de mitigar o risco de desabastecimento também, né, da indústria, e para o consumidor, todo esse trabalho tende a reduzir a quantidade de químicos que está chegando, né, depois desse produto pronto, embalado, com esse avanço cada vez menos químico, menos agrotóxico, né, defensivo, e aumentando a oferta, até o preço também pode sofrer ali né, uma queda, né, com uma oferta maior de produto. A preocupação maior é a gente conseguir assegurar que haja produção, oferta ao longo do ano, no caso do feijão, e com isso reduzir as oscilações ao longo do ano. Porque nós já tivemos, antes da chamada terceira época se consolidar, que ela veio com irrigação, né, com a possibilidade de irrigar na região tropical, nós tínhamos aí apenas plantio e colheita em alguns meses do ano. Então, tinha um período muito longo de entre-safra. Então, naturalmente, os preços, né, entre-safra eram muito altos. E aí, agora, com a possibilidade de plantio ao longo do ano, significa que vai ter oferta chegando ao mercado de forma mais contínua. Isso é para reduzir a oscilação de preço. Agora, no caso do carioca, isso ainda, às vezes, traz problemas para a gente, porque, por ser um produto que ele como eu dizia, ele é uma especialidade nossa, então a gente não consegue exportar quando sobra e não conseguimos importar quando falta. Porque o importar quando falta pode acontecer, porque nós tivemos uma quebra de safra por causa de seca, por exemplo, em um período, em uma região onde não se usa irrigação, aí nós temos problemas de abastecimento, e com isso os preços vão para as nuvens. Então, se nós tivéssemos uma presença maior, né, de grãos que tivessem também perfil, características de outros mercados, né, que a gente pudesse exportar, né, pudéssemos ser um player também atuando na exportação, assim como, caso nós tenhamos uma seca aqui, mas outros produtores não têm, nós pudéssemos também trazer de fora para cá para suprir a nossa demanda interna. Então, essa é uma questão que a gente pode avançar, pode evoluir. É mais difícil com o grão carioca, que é o que nós consumimos mais, por ele ser uma peculiaridade brasileira. Temos que convencer o mundo ainda de que consumir grãos carioca é muito bom. Não sei se vai ser fácil convencer. Mas novo, pelo que eu entendi, foi descoberto em 60, então tá jovem ainda, tem muito... Tem tempo, né? Tem tempo ainda. Professor, até tem pergunta aqui, né? Acho que a gente poderíamos passar algumas perguntas aqui do pessoal que está participando. A Valquíria Duarte, ela pergunta assim, professor Alcídio, diante da importância cultural do arroz e feijão, há alguma política pública de incentivo à produção desses? Talvez algumas coisas a gente já até comentou aqui, mas se o professor puder dar uma resumida aí nessa pergunta da Valquíria. Bom, Valquíria, obrigado aí pela pergunta. Bom, existem programas de incentivo à produção desses produtos? Sim. Em diferentes momentos da história, esses incentivos tinham diferentes magnitudes, né, e tipo de ação possível. Uma das formas de incentivar a produção sempre foi a questão do crédito, né? Crédito subsidiado, disponibilizado pelo governo. A gente sabe que ao longo do tempo esse crédito ele deixou de ser tão grande quanto já foi em alguns momentos, para algumas culturas. Um outro aspecto importante é o estabelecimento de um preço mínimo, né? Então, a política de garantia de preços mínimos, ela teve um papel fundamental ao longo do tempo para incentivar, estimular o produtor a plantar. Foi muito importante nos tempos que também o governo adquiria uma quantidade maior dessa produção para armazenar nos armazéns públicos, né?
operados pela Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, com a diminuição desses estoques públicos, então, essa política de garantia de preços mínimos já não é mais tão expressiva como foi no passado, né? Mas aspectos como assistência técnica, então, questão de crédito, seguro, a compra quando, então, o governo faz aquisições. Então, são alguns exemplos de políticas que estão colocadas aí que estão aí para ajudar, visam estimular o produtor a produzir, pelo menos o suficiente para que esses alimentos não faltem no mercado interno. Em alguns momentos, essas políticas, elas talvez não tenham tido a efetividade, né, que se gostaria, do tipo assim, o ano passado, o preço do arroz subiu para um patamar que a gente não estava acostumado, né? Na verdade, nós estávamos acostumados a pagar pouquinho pelo arroz, né? Aí no ano passado os preços subiram um pouco mais, um pouco não, muito, né? Isso tem a ver com duas coisas, né? Tem a ver com que o câmbio estava favorecendo a exportação, né? Então nós exportamos um volume de arroz que nunca antes tínhamos exportado, né? Questão de mercado, né? O câmbio estava favorável, era mais atrativo levar que parte desse arroz fosse levado para outros mercados. E então essa exportação fez com que tivesse menos arroz disponível no mercado interno, os preços se elevaram mais. É uma questão de lei de oferta e procura. Então, assim, a realidade muda, às vezes, de um ano para outro, né? Então, nós tivemos essa situação que o arroz teve um valor mais elevado no ano passado, mas os produtores não ficaram ricos, não, com isso. Eu posso garantir que não, porque os produtores de arroz, por exemplo, do Sul, já vinham com situações de, às vezes, não conseguir cobrir os custos em safras anteriores, né? Então, no ano passado, que eles conseguiram, pelo menos, né, ter alguma coisa, né, algum retorno, até para compensar as perdas que tiverem nos anteriores. E até, acho que fazendo uma ponte com a próxima pergunta aqui, a pergunta do Charles, a pergunta dele interessante, colocando aqui sobre os preços do milho, a soja, a concorrência dessas culturas, por exemplo, com a cultura do arroz e feijão. E aí, ano passado, eu me lembro, lá no início do ano, antes ainda da pandemia, de ler uma notícia sobre ser o ano, desde 1985, não se plantava tão pouco arroz em área plantada, em termos de área plantada. Então, estamos falando aí de mais de um recorde de 30 anos, de redução em área plantada, né? Eu não sei se isso também interferiu, eu creio que talvez não por conta da produtividade, mas é um indicador interessante, né? Então, porque eu acho que essa pergunta que ele faz, eu acho que eu estou colaborando um pouco aqui com a pergunta dele, trazendo essa informação. O que você diz para a gente, professor, sobre isso, essa ameaça de certa forma, é uma ameaça da cultura da soja e do milho, por exemplo, né, os preços continuarem como estão e diminuir o apetite, né, do agricultor em trabalhar a soja e o feijão? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte: o produtor que tem a possibilidade de plantar soja, milho, arroz, feijão, algodão, e pode ter também pastagem, né, produção animal, outras culturas, o que ele busca? Ele quer produzir alimentos? Sim. Quais são as possibilidades? Várias. Quais são as combinações que ele vai optar por fazer? As que, na visão dele, foram as mais atrativas economicamente falando. Então, quando nós temos uma realidade de mercado internacional desabastecido por soja e milho, existe sim, digamos, uma força de atração dessas culturas bastante grande, não só pela questão de mercado, mas uma questão de previsibilidade de longo prazo, considerando as possibilidades de comercialização que existem para esse tipo de produto, contratos de venda futura e tudo mais, que para alimentos como arroz e feijão ainda não estão estabelecidos. Então, não é tão produtor que vai plantar
o feijão agora, ele ainda não tem a segurança de quanto ele vai conseguir vender na safra. Ele pode buscar algum mecanismo para dar uma segurança maior, mas não é como um algodão que ele vende com 2, 3 anos de antecedência. Não é a mesma coisa. Então, o produtor está buscando sempre uma forma de assegurar retorno da sua atividade. E quanto mais previsível, quanto menor for o risco, também, não só de produção, mas também de comercialização, provavelmente o produtor vai, pelo menos ter uma parte da sua produção vai ser destinada a esse tipo de cultivo. O que acontece? Simplesmente olharmos a área de cultivo, ela não diz toda a história, não conta a história inteira. Né? Se nós olharmos a evolução da área cultivada com arroz ao longo do tempo, ela foi diminuindo, sim. Mas mesmo a área de cultivo diminuindo, o volume de produção não diminuiu. Nós estamos falando do quê? Aumento de produtividade. Então, como é que o produtor aumenta a produtividade? Ele vai melhorar o seu sistema de cultivo, vai intensificar as suas áreas, vai utilizar mais tecnologias que viabilizem altas produtividades. Então, ele vai pegar cultivares mais responsivos à tecnologia, ele vai otimizar o uso dos insumos que ele tem, vai otimizar, fazer ajustes no seu sistema de irrigação para conseguir produtividades mais elevadas. Isso vale para o feijão também. Então, se nós temos diminuição de área, mas o total da produção está em patamares parecidos, por que não aumentou? Porque provavelmente o mercado tem sinalizado para ele que não é tão atrativo ele ampliar a sua produção. O produtor consegue ampliar? Consegue. Ele vai fazer quando? Quando ele vislumbrar que isso vai ser atrativo para ele economicamente. Então, ele não faz isso por mal, é uma atividade econômica. Então, ele precisa ter o retorno da sua atividade e vai investir naquelas culturas, naquela combinação de culturas onde ele vislumbra o melhor retorno. Isso é natural, né? É compreensível. Então, redução de área, se a produção continua sendo suficiente para abastecer o nosso mercado, inclusive também os externos que nós queremos fornecer para eles, não seria um grande problema. Até porque a tendência de aumento de produtividade é observada também nas outras culturas, né? Então, se nós conseguirmos intensificar a utilização das áreas, nós conseguimos abrir mão de algumas áreas. Então, a gente pode, ao invés de o pessoal falar, vamos expandir a área, vamos ter que abrir novas áreas, pressão por abertura de áreas. Se nós reduzimos a área, nós reduzimos essa pressão. Porque nós liberamos também uma migração, né? O professor também tem uma migração, né, de pastagem, né, que ainda tem uma área muito grande de pastagem que pode ser migrada ainda para a agricultura, né? Nós temos ainda, talvez nas pastagens, nós temos o maior exemplo de área, digamos, subaproveitada no Brasil. Do ponto de vista de muitas áreas de baixíssima produtividade, por não ter tido um manejo adequado, renovação, reforma de pasto, melhoria, a própria adubação mesmo, né? Então, a gente tem níveis de produtividade baixos em muitas áreas de pasto, e se parte desse pasto tivesse a sua intensidade aumentada, né, conseguimos produzir muito mais carne, leite, ovos, etc., menos área. Né? Poderíamos liberar a área para outros usos. Quais são os outros usos? Os mais variados, né? Aquilo que for mais interessante, que a sociedade achar que deva ser feito. Inclusive a urbanização, e em várias regiões, a urbanização ela também passou a utilizar áreas que antes eram utilizadas pela agricultura. Então, a agricultura foi liberando áreas, porque ela também se intensificou, ela se concentrou em alguns locais, e liberou áreas para outros usos. Construção de rodovias, construção de cidades, de parques industriais, etc. O professor, voltando um pouquinho no feijão, tem mais uma pergunta aqui, do pessoal lá da Associação Brasileira da Indústria do Feijão, tá? Qual a potencialidade do feijão, na opinião do professor, para o mercado de exportação? Nós comentamos, né, de certa forma aí, né, um pouquinho cada um, mas se puder dar uma resumida aí, sintetizar aí com essa pergunta da associação. Pessoal lá do Feijão, muito bom tê-los com a gente, obrigado pela pergunta. Bom, perspectivas para a gente exportar feijão. É interessante, é viável com carioca, talvez mais difícil, né, com outros tipos de grãos, inclusive com o feijão preto, que é bem conhecido nosso, talvez tenhamos mais possibilidades.
mas outros tipos de grãos também, né? Principalmente os grãos graúdos, né? Que nós já exportamos, mas também alguma coisa nós importamos ainda. Acho que existe espaço. O desafio para esses grãos que nós produzimos em menor quantidade, e aí é uma questão de... é o risco que ninguém quer e deve correr sozinho. Um produtor que tem lá seu sistema de irrigação, ele vai cultivar alguns pivôs com feijão de grão para exportação, se ele não tiver a segurança de que ele vai conseguir realmente escoar essa produção. Porque, como são, para esses grãos ainda, nós estamos falando muitas vezes de nichos, é um nicho que ele lota rápido, né? Então, não dá para a gente pensar assim, vamos dobrar a nossa área de produção de feijão e vamos exportar tudo. Assim, não é bem assim, porque o mercado onde o feijão entra, esse mercado, já tem gente colocando produto lá, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de, digamos, conseguir ocupar um espaço que às vezes alguém já ocupou, ou espaços novos que estão surgindo, né? Dentro daquela lógica de tendências de produtos de origem vegetal, né? Pensando desenvolvimento de novos produtos, né? Isso, mercados novos, né? Aí é uma possibilidade interessante para a gente olhar. Acho que não dá para a indústria olhar sozinho, assim como o produtor não consegue fazer sozinho, a pesquisa não vai fazer sozinho. Realmente acho que tem que ser uma estratégia combinada, né? Os vários elos que de alguma maneira podem atuar com alguma segurança, porque nós não podemos esquecer o seguinte: se nós quisermos exportar, um exemplo, feijão rajado para um mercado específico, nós temos que começar a planejar. Primeiro, nós temos uma variedade que atende a esses requisitos. Se não tivermos, 10 anos para desenvolver uma nova variedade, né? Então é o tempo que leva, né? Ok, já temos a variedade. Então, nós temos que organizar todo um processo de multiplicação de semente. São algumas gerações de multiplicação, né? 1 para 35, 1 para 40, a taxa de multiplicação, para conseguirmos chegar na quantidade para podermos encher alguns containers. Porque o container ele não é assim, né? Então, né? Você tem que montar toda uma logística de suprimento para você, a partir da semente, uma pequena porção que você tem lá de semente genética, que você tem lá no programa de melhoramento que desenvolveu a variedade, até você poder encher os containers. Então, você tem algumas multiplicações a serem feitas. Por isso que o planejamento tem que ser feito com certa antecedência, e talvez esse vem sendo talvez um dos maiores gargalos. Por que nós temos dificuldade de entrar para valer no mercado de exportação? Por quê? Identifica o seu mercado. Hoje, tal país quer tantos containers, só que eles querem amanhã. Bom, se nós não tivermos o tempo de nos preparar, fazer multiplicação de semente, fazer os campos de produção, podemos chegar naquela quantidade. Envolver todos os elos nesse planejamento, né? Uma coisa mais sincronizada, porque a gente não consegue, de uma hora para outra, ter os volumes que às vezes precisaríamos ter, quando a informação chega assim, olha, a Índia quer comprar, sei lá, tantas 1.000 toneladas. A gente tem que se preparar para poder colocar essas 1.000 toneladas na mão da Índia ou de outro mercado. Então, isso exige um planejamento, uma cronologia para conseguirmos fazer essa entrega. Então, o Brasil pode ser um exportador? Pode. Mas a gente precisa, digamos, ter um planejamento nesse sentido, porque a entrega não dá para ser amanhã, ela tem que ser uma entrega futura, organizada a partir de uma realidade atual. Não sei se eu respondi. Sim, do meu ponto de vista, você respondeu muito bem. Tem mais duas perguntas aí para a gente fechar. A gente já avançou 10 minutos, né, do horário nosso aí, quer dizer que o papo tá gostoso, o papo tá bom aí, né? O pessoal já tá jantando aí, assistindo aí, né? Já deu fome, viu, professor? Vou lá a pergunta da Juliana Vaz. Boa noite, professor. O feijão RMD é o feijão do futuro? O que você acha que está faltando para ele se popularizar? Que pergunta aí? Feijão RMD é o feijão do futuro? Não, ele é uma possibilidade de conseguirmos produzir um feijão com menos utilização de agroquímicos. Podemos produzir um alimento saudável, nutritivo, né, com todas as características buscadas pelo consumidor, utilizando menos insumos químicos. Então, é uma possibilidade? Sim. Ele vai ser o padrão? Provavelmente não, porque nós vamos ter mercados, né,
com diferentes interesses, né, expectativas de consumidores, e então, na verdade, quem define o que se produz, né, e como se produz nas cadeias produtivas são os consumidores, né? A decisão de compra do consumidor é digamos assim, é a política agrícola mais efetiva, né? Como que a produção agrícola ou pecuária também vai acontecer? De acordo com as expectativas, necessidades, os requisitos que os consumidores colocam para as cadeias. Então, se os consumidores quiserem um produto, eu quero um produto nutritivo saudável que utilize menos agroquímicos, acho que é um espaço muito interessante para essa tecnologia. Mas, assim, vai depender muito do que os consumidores estão buscando. Talvez ela não seja a única tecnologia que nós vamos ter, mas ela pode ter um espaço muito interessante nesse contexto. Significa dizer que se o consumidor estiver buscando um produto com menos incidência de químico, ela é uma das alternativas. Sim. Esse produto é uma das alternativas. Isso. Excelente pergunta. Acho que tem mais uma pergunta aqui, professor. Da Simone. Qual a diferença do feijão vermelho para o feijão preto em relação a nutrientes? Bom, é uma pergunta muito específica. Feijão vermelho, nós não temos um feijão vermelho, nós temos N feijões vermelhos. A gente, no caso do feijão preto, nós também não temos um feijão preto, a gente tem diversidade. Do ponto de vista nutricional, os vários tipos de grãos, eles têm uma equivalência do ponto de vista nutricional. Alguns têm alguma coisa a mais, por exemplo, o feijão preto, o pessoal fala que a digestão dele é um pouco mais difícil, então, quando alguém faz, por exemplo, uma feijoada, tem que acrescentar, por que a gente pega a laranja, ou toma o suco de laranja, põe a laranja junto, para ajudar. O ácido cítrico ajuda na digestão e na absorção do ferro, né? Então, do ponto de vista nutricional, não existem grandes diferenças. Pode ser que, às vezes, você tem no preto uma variedade que tenha um teor de ferro maior, um pouco menor. Assim como no feijão vermelho, você pode ter diferentes teores de ferro, de proteína dentro do feijão. Então, não é a cor do grão que vai dizer para a gente, olha, esse aqui ele é mais rico ou é mais pobre. Nós podemos ter, em cada tipo de grão, variedades com algumas diferenças, e um outro aspecto, uma questão genética, que pode ter diferença nos teores. Existe uma outra questão que influencia também nos teores, que é o próprio sistema de cultivo. Se eu estou produzindo feijão em uma área onde não falta nenhum nutriente, né, eu estou colocando todos os nutrientes à disposição das plantas, é provável que aquele grão que eu vou colher, ele vai ter teores maiores daqueles minerais, né? E se eu estiver cultivando essa mesma variedade em um solo, uma terra mais fraca, onde tem menos nutrientes, e eu não coloco esses nutrientes, pode ser que os grãos que eu vou colher tenham teores um pouco mais baixos de alguns minerais. Então, não dá para a gente fixar na cor do grão essa questão dos nutrientes. Tem uma influência genética, que não necessariamente é a cor, mas é aquela variedade, e muita questão do sistema de cultivo, de como é produzido. Se falta nutrientes, ou se todos os nutrientes que a planta gostaria de ter estão à disposição dela. Perfeito. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Acho que acabou, viu, Ronan? Tem uma pergunta do Charles aqui. Tem mais uma do Charles. Acho que ele está trazendo aqui, né, com base, acho que nesse cenário de tudo que a gente trouxe, se tem alguma alternativa em variedade, né, de tecnologia de variedade, que responda para aumento de produtividade numa mesma área. Sim. Como eu comentei mais cedo, programas de melhoramento genético, eles são um trabalho contínuo, né? Então, está sempre, todo ano se faz novos cruzamentos de plantas, né? E todo o conjunto dos experimentos que são feitos a partir daí, até se chegar numa nova variedade. Uma nova variedade, ela só vira nova variedade, ela só é lançada, registrada, protegida e lançada, só chega ao mercado se ela tiver diferenciais em relação às variedades que já estão no mercado. E um dos diferenciais que se busca é ser mais produtivas. Então, para a gente, posso falar no caso da Embrapa, para que uma nova variedade de feijão seja lançada, se ela tiver características parecidas com a outra variedade que já está no mercado, para ela ser lançada, ela tem que produzir mais.
ou ela tem que ter um outro diferencial que justifique o seu lançamento. Se ela for igual, ela não vira variedade. Então, para uma nova variedade chegar, ela traz diferenciais em relação àquelas que já estão disponíveis no mercado. Ou elas são mais resistentes à doença, então permite também a produção com menos aporte de químicos, ela consegue, de forma mais eficiente, absorver os nutrientes e transformar esses nutrientes em grãos, né? Converter, fazer um processo de fotossíntese de uma forma mais eficiente. Então, novas variedades significam diferenciais em relação às que já estão aí. E produtividade é um desses diferenciais que se busca, né, na lavoura, no campo. Bom, acho que foi muito bom, né? Muito produtivo, bastante conteúdo. Acho que a gente tem que... Acho que até já fica aqui, a Ana está aqui do lado, amanhã já rodar uma enquete aí, tá, com os temas, extrair aí bastante coisa do que a gente falou, e já fazer uma enquete com a turma aí, né, sobre o que querem saber mais. Eu acho que dá para explorar bastante RMD, dá para fazer só um episódio só para falar de feijão, outro só para falar de arroz, então tem muita coisa que a gente pode, né, com a boa vontade aqui do professor, explorar dele aí nos próximos episódios. E então quero encerrar aqui, primeiro Turati, depois professor Alcida aí, despedir do público. Perfeito. O Ronan, professor, muito obrigado aí pelo tempo. Igual o Ronan falou, foi uma conversa muito boa, nós esticamos o nosso tempo aqui, foi muito gostoso, foi, né, natural, né, nossa conversa aqui. A gente mede isso pela audiência, né, bastante gente perguntando, né, interagindo com a gente, e até a pedido aí da Ana, né, que nos apoia aí no marketing. Quem participou do evento vai estar recebendo depois um conteúdo aí, um e-book, né, provavelmente na próxima semana, com um compilado de tudo isso aqui que o professor, né, nessa brilhante aula que ele nos deu hoje aqui, né, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente explorar aí do conteúdo do professor, mas foi uma excelente noite. Gostaria de agradecer aí, né, não só o professor, o Ronan, mas a Ana também pela organização, a todo mundo que participou com a gente hoje aí, foi muito bacana a interação de vocês, né? E já tem gente perguntando ali quando que vai ser a próxima live. Olha lá, Simone já tá perguntando quando vai ser a próxima live. Simone, logo você recebe aí o convite aí, né? Muito obrigado aí, mais uma vez aí, professor, parabéns pelo currículo, né? Pelo conhecimento aí compartilhado com a gente aí. Muito obrigado, viu? Ok, obrigado, Turati, Ronan, queria agradecer muito a vocês aí pelo convite, a Ana também aí por toda a interação que nós tivemos antes e agora, a todos que estão aí conectados com a gente, pelo interesse. Queria parabenizar o Porteira 360 pela iniciativa, agradecer muito o convite, né, por terem considerado a possibilidade de um convite para a minha pessoa. Fico muito contente de ter tido o privilégio de estar com vocês, e fico, obviamente, à disposição para outras discussões que queiram realizar em outros momentos. Desejo que o Porteira siga sendo o sucesso que né, e cresça cada vez mais. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Pode ter certeza aí que já vai estar com a gente aí pelo menos mais uns 2 episódios esse ano, viu, professor? Foi dar espaço. Então é isso, agradecer aí mais uma vez o professor, agradecer a Embrapa, né? Então fica aí um agradecimento pela Embrapa, e a Embrapa também por ter emprestado o senhor para a gente aí, né? Obrigado aí, Turati, né? Obrigado aí todos vocês que participaram, né? Lembrando aí, sigam a gente, né, nas redes sociais, compartilhem, participem, peço que interajam com a gente lá para que a gente possa trazer cada vez de forma mais assertiva os temas que vocês queiram saber mais, né, queiram aprofundar, tá bom? Muito obrigado,
Um grande abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau.